Olá, estamos iniciando mais um programa Santa Maria Argumentos e nós vamos conversar hoje sobre a Cátedra de Direitos Humanos da Faculdade Metodista de Santa Maria. Para conversar conosco, nós estamos recebendo a professora doutora Daniela Richter, que é professora do curso de Direito da Faculdade Metodista e coordena a cátedra, eu acho, há 5 anos, pelo que nós conversávamos, e também a Patrícia dos Reis, que é egressa, graduada em Direito, formada pela Faculdade Metodista, atualmente faz mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e também é membro da cátedra. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui no programa Argumentos, conversando com o nosso telespectador e contando um pouquinho sobre as atividades da cátedra. Eu sei que o programa a gente não vai conseguir conversar sobre tudo, mas a gente vai poder dar uma ideia para o nosso telespectador do que a cátedra tem realizado. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui e mostrar para a comunidade de Santa Maria aquelas ações que nós temos desenvolvidos pela Faculdade Metodista. Agradeço também o convite e a oportunidade. Eu tenho conversado com vocês, claro, a professora Daniela eu encontro na faculdade, converso também com o nosso diretor, o professor Marcos, e a gente tem conversado bastante sobre essa importância da Faculdade Metodista de Santa Maria, da FAMES, das ações sociais que ela realiza na comunidade. Nós recebemos já aqui no programa a professora Tatiana, que é coordenadora dos projetos de extensão, coordenadora do curso de Educação Física da faculdade também, e a gente conversou um pouco sobre os projetos que ela tem realizado, e ficou bem claro essa preocupação da faculdade com esse ambiente, com essa sociedade que ela está inserida. O que vocês podem contar para nós um pouquinho sobre a cátedra, o que tem sido realizado? Claro, na verdade, como a própria visão da Faculdade Metodista, tem muito com a questão humanista, nós nos preocupamos muito em mostrar também para a comunidade e fazer isso na prática. Então, assim como os projetos de extensão da professora Tatiana, a cátedra também tem projetos de extensão. Ela passa a ser um grupo de estudos que, na verdade, faz atividades de extensão na comunidade de Santa Maria e região. Nós começamos, como nós falávamos, há 5 anos, agora em outubro fez 5 anos que estou à frente da coordenação da Cátedra de Direitos Humanos da Faculdade Metodista, e nós começamos com um grupo de estudos que acabou se ampliando e trazendo, então, ações com parcerias com a Prefeitura e com outros órgãos, onde nós podemos, então, mostrar um pouquinho daquilo que a gente aprende na teoria, e unirmos a prática nessa situação. Sabe que eu conversava nos bastidores, falava com vocês, sobre essa questão da mística de direitos humanos. Tem até um viés, às vezes, negativo por parte da população que entende que direitos humanos é para, direitos humanos para humanos direitos, esses jargões, populares que eu particularmente não concordo. Daí eu queria saber da Patrícia, como que a Patrícia vai para uma cátedra que trata de direitos humanos, o que te levou até a cátedra? O que te instigou a ir até lá? Na verdade, eu conheci a cátedra antes mesmo de 2012, antes da professora Daniela entrar. Eu já fazia parte, sob a coordenação de uma outra professora. Quando era aluna da FAMES. Enquanto aluna da FAMES, porque a minha formação é lá. E após a entrada da professora Daniela, que foi em 2012, foi um divisor de águas na minha vida acadêmica, porque a estrutura do grupo de pesquisa ele mudou. E se inseriu, então, a questão dos projetos de extensão. Quando eu fui procurar a Cátedra de Direitos Humanos para entender mais um pouco sobre pesquisa, porque a ideia da cátedra nesse momento era pesquisa, não se falava tanto sobre essa questão focada para direitos humanos, O grupo não era focado para os direitos humanos. Quando a professora Daniela entrou, essa estrutura mudou e nós começamos a estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre os direitos humanos. E desde então, a gente sempre trabalhou muitos textos e, querendo ou não, se desmistificou essa ideia, como tu mesmo falaste, de que direitos humanos é somente para o lado penal, para o âmbito penal, e deixa de levar em consideração todos os outros direitos, inclusive todos os outros direitos humanos e fundamentais. Basicamente, vocês trabalham alguns textos e a partir dos textos que vocês... São quinzenais os encontros, São quinzenais, isso. Desses textos vocês promovem algumas ações. Nós temos uma parte de pesquisa, então, que é essa ideia de que qualquer pessoa pode participar, A cada semestre a gente abre um edital novo. Nós temos vagas para os alunos, para os egressos e para a comunidade. Então, para quem tem interesse, é só ficar de olho no site da FAMES, que o edital vai ser publicado ali, e pode participar. Então, também a deve pessoa ser divulgado no Facebook, provavelmente. Também no Facebook da instituição, porque nós podemos
agregar conhecimentos, né? Aquelas pessoas que têm simpatia ou que têm curiosidade por trabalhar os temas de direitos humanos podem vir até nós justamente a partir dessas oportunidades de ingresso que se dão a cada início de semestre. Nós discutimos principalmente temas que são transversais, né? Dentro da ideia dos direitos humanos, as questões relativas às questões afrodescendentes, as questões relativas à questão da sustentabilidade. Nós discutimos direito da criança, discutimos o direito internacional dos direitos humanos em relação, principalmente, à questão dos direitos das crianças refugiadas e de todos os membros. Enfim, são vários temas, né, que nós temos trabalhado, temas atuais, contemporâneos, e que trazem, né, e instigam os alunos a unir teoria e prática. A partir dos estudos, nós fizemos produções acadêmicas, participamos de eventos da região, né? A Patrícia mesma pode testemunhar que já participou de eventos internacionais, representando a cátedra e levando o nome da Faculdade Metodista, né, neste evento, num trabalho que era de nossa autoria. E, enfim, temos tentado, ao menos, unir teoria e prática através dessas duas... Até porque, para a gente conseguir fazer algum trabalho de conscientização na comunidade, palestras, ela exige que antes tenha um trabalho teórico. Essa pesquisa, porque a gente não pode simplesmente dar opinião, embora sejamos advogados, a gente tem alguma formação jurídica, a gente não pode simplesmente dar opinião sem ter feito uma pesquisa prévia sobre o assunto. Sim, certamente, sem dúvida, né? Então, A ideia esse trabalho acadêmico ele é fundamental para poder acontecer a extensão. Cada uma das ações que nós fizemos, ela é muito pensada tecnicamente para que os próprios acadêmicos eles sejam instruídos de modo a estar aptos para levar informação de forma correta e adequada, né? Com responsabilidade. Eu acho importante comentar também que todos nós que participamos, eu enquanto egressa, né, da Faculdade Metodista de Santa Maria, todos os alunos e também a comunidade que participa, todos nós participamos de forma voluntária, né? E esse voluntariado, dentro de um termo de voluntariado que nós todos assinamos, está também essa conscientização, né, de que devemos todos estar aptos a estudar e buscar informações em prol das necessidades das comunidades. Por quê? Porque a cátedra ela não tem um tema específico de trabalho, né? Apesar de hoje a gente fazer muita palestra voltada muito para o direito da criança e do adolescente, nós não temos um tema específico. Então, se alguma comunidade, alguma entidade, alguma organização nos procura pedindo apoio e estiver dentro das nossas condições, nós vamos estudar para levar conhecimento a essa comunidade. Então, sai esse edital semestral. E esse edital semestral, as pessoas que tiverem interesse em participar, elas não pagam para participar da cátedra, mas também não recebem nenhuma remuneração por estar lá. Na verdade, é um trabalho... Um trabalho voluntário em que tem muito retorno em termos de conhecimento, né? E prática relacionada à questão das ações extensionistas e também de pesquisa. Você tem ideia assim, de quantas pessoas estão participando hoje da cátedra? Nós somos um grupo que nunca ultrapassa 30 pessoas, né? 30 é entre graduandos, egressos, comunidade, né, e pessoas de outras instituições. A gente tem atualmente, inclusive, profissionais da área do direito, juízes, promotores que participam da cátedra também dos debates, o que nos engrandece enquanto experiência, né, do dia a dia das atividades. Nós nunca ultrapassamos 30, né? Esse é o nosso limite. É um número assim para trabalho grande. Bastante grande. Porque eu não sei como, eu nunca participei, assim, eu não sei como que acontece, mas eu imagino que um grupo de 3 ou 4 pessoas para conversar, se elas tiverem vontade de conversar, não acaba a conversa. Imagina 30 pessoas, né? Então, 30 pessoas que pesquisaram o assunto, que querem contribuir, que estão ali, né, interessadas realmente. Nem sempre nós nos encontramos todos no mesmo momento, a gente faz uma organização. Porque é praticamente impossível conversar tantas pessoas, né? Mas a gente tem, nesse apoio, nesse grupo de 30 pessoas, às vezes a gente tem alguém que excepcionalmente não está naquele momento participando, mas que está dando apoio por trás em outras ações. Então, assim, o limite é não passar de 30, mas o grupo em si de estudos normalmente vai ser um pouquinho menor, né, para ter as discussões mais aprofundadas. Até porque é quinzenal, não tem como todos participarem quinzenalmente, Sim, né? Então a gente tem várias atividades que... nós prezamos muito pela frequência, né, a ideia de que, como a gente sempre tem fila de espera, em termos de vagas, né, para os editais que a gente abre, nós acabamos prezando muito pela frequência. Então, 2 ausências não justificadas faz com que seja chamado o próximo da lista, né? O suplente.
Dessas atividades da extensão, assim, o que vocês, ou quais foram as mais recentes que vocês possam compartilhar? Foram em alguma escola, assim, como que tem acontecido isso? Na verdade, essa extensão, ela acontece então desde 2012, né, desde a entrada da professora Daniela como coordenadora, e as principais atividades, elas são em escolas, né, nós começamos em escolas aqui de Santa Maria. Primeiramente, nós fomos até algumas escolas, oferecemos o nosso trabalho, e hoje a gente tem escolas que nos procuram, né, para conhecer o nosso, solicitando o retorno e solicitando também as nossas palestras para que a gente possa aí contribuir de alguma forma, né, tanto com os alunos quanto com os professores, e inclusive algumas escolas nos procuram para que a gente possa, a mesma palestra a gente possa dar tanto para os pais, quanto para os professores, quanto para os alunos. Mas recentemente a gente tem feito uma atividade, agora abarcando um pouco mais a região em São Pedro do Sul, que é a mesma atividade que a gente desenvolve aqui, nós estamos tentando desenvolver lá com o apoio do Ministério Público, né, que inclusive é membro da cátedra. E a primeira palestra foi feita com os professores, foram em torno de 400 professores, né, para falar sobre os direitos da criança e adolescente, porque muitos professores inclusive desconheciam. Acho que o principal enfoque assim, que a gente tentou frisar são as responsabilidades dos adolescentes. Porque os professores, por vezes, eles desconhecem, existe ainda um certo preconceito em relação ao que o Estatuto da Criança trouxe de resguardo em termos de responsabilidades para a criança e para o adolescente. Então, nós trabalhamos com eles esta parte, trabalhamos também a questão dos riscos no ambiente digital para a criança e para o adolescente, toda essa questão da responsabilidade do meio virtual e do meio físico, né? Tentando conscientizar os professores de como eles podem contribuir neste processo. E tentando demonstrar também que, por vezes, a responsabilidade que até então os professores e os próprios alunos imaginavam ser somente no âmbito offline, ele pode ser transferido para o ambiente online, né? Então, os professores eles também tinham dúvidas quanto a isso. A gente levou casos concretos, demonstramos, e foi bem produtivo, assim, foi uma manhã muito produtiva. E desta manhã, então, nós fomos convidados para que a gente pudesse participar, então, em todas as escolas de São Pedro e interior, com as mesmas palestras que nós realizamos aqui nas escolas. Surgiu esse convite. Assim, nas escolas, quando a gente encontra algum professor, diretor, assim, essa dúvida de quais são os limites da responsabilidade, de até onde o professor pode ir na relação com o aluno, mas também de até onde vai a responsabilidade do aluno em relação às coisas que ele está praticando, né, na escola, essas ações do aluno. Essa ideia de que o aluno não vai sofrer nada, que ele não vai ter nenhuma responsabilidade pelas ações. Nós tentamos mostrar justamente a questão de que o ato infracional é diferente do ato de indisciplina. Sim. Mas que um ato de indisciplina pode ser transformado num ato infracional. Então, os entornos relacionados a essas responsabilidades os limites são muito tênues e às vezes existe muita dúvida em relação a isso. Então, é bem importante. Outro tema que a gente tem trabalhado é o tema da dissertação da Patrícia, né? Acho que a Patrícia pode comentar um pouquinho, mas em especial porque esse foi um tema que nasceu na cátedra, a partir das discussões da cátedra, virou tema de monografia e que acompanha a vida acadêmica da própria Patrícia nesse sentido. Que envolve essa questão de crianças, como que... Isso, na verdade, esse tema ele surgiu, como a professora Daniela bem disse, na minha vida a partir das leituras que a gente desenvolvia na cátedra. E hoje ele continua sendo o tema da minha dissertação, foi o tema da minha monografia, né, na Faculdade Metodista de Santa Maria, e continua sendo o tema da minha dissertação, somente sobre um outro viés. E hoje eu trabalho sobre a obesidade infantil como um problema de saúde global e qual o papel da ciberpublicidade no desenvolvimento dessa doença. E é engraçado a gente pensar um advogado, né, ou um bacharel em direito, está pensando em obesidade infantil, que parece ser apenas um problema de saúde pública, né? Deveria ser um trabalho lá para medicina, para outras áreas. Então, assim, o que um advogado está... Causa estranheza nas pessoas, justamente por isso que a gente precisa trazer esse tema, a gente precisa levar, porque agora em outubro a gente teve, né, semanas de alimentação de conscientização saudável, mas ainda assim é muito pequeno, a mídia não traz, né, de uma forma muito clara o embate, muito pelo contrário, vai trazer muito mais o envolvimento econômico em cima disso. Então, trabalhar a questão relacionada à questão da obesidade como um problema de saúde pública hoje é essencial nas famílias e isso precisa ser discutido.
Na verdade, como eu venho trabalhando esse tema, então, desde a monografia, né, e a gente desenvolve, a partir das leituras que a gente realiza na cátedra, desenvolve trabalhos para apresentar em congressos, seminários, eu levei este trabalho para apresentar no Comped internacional, que foi em Montevidéu, e o trabalho foi muito bem recebido, né, a banca, inclusive os colegas que estavam assistindo. O Comped, assim, para o telespectador que acompanha, talvez não conheça, é um evento assim que é bastante renomado, assim, ele tem uma relevância muito importante no âmbito acadêmico. Sim, tanto nacional quanto internacional. Exatamente, né? não é assim, eu fui ali em qualquer evento e apresentei um trabalho, realmente, só para o teu trabalho ser aceito lá para apresentação, ele já passa por uma banca de avaliação bem criteriosa. Bem criterioso. E atualmente só podem participar egressos, né? Por um período os acadêmicos poderiam escrever junto com algum professor, mas hoje em dia só mestrandos, né? Só já os... Já atingiu um patamar, assim, que o critério, como eu disse, é bem grande para a seleção dos trabalhos. Então já demonstra, assim, a pertinência, a relevância da tua pesquisa. É um assunto, como eu dizia, parece ser lá da medicina, mas que o direito já reconheceu como sendo, olha, vamos prestar atenção nisso, porque também é o nosso caminho. Até porque tu está tratando de direito à saúde, né? Sim. Que é um direito fundamental que é reconhecido e que deve ser efetivado. E que gera outras situações. Outras situações muito graves, inclusive. Na verdade, hoje a obesidade infantil ela é um problema de saúde global. Nós temos hoje em torno de 41 milhões de crianças obesas e 1,9 bilhões de adultos obesos. Né? Se for parar para pensar no número, é um número muito, muito grande, né? A obesidade infantil ela é responsável hoje por 45% das mortes em todas as crianças a nível mundial. E recentemente saiu um estudo da Organização Mundial da Saúde que publicou no sentido de que se nada for feito, tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito de políticas públicas, alguma coisa for feita, em 2025, 75 milhões de crianças estarão obesas. E a obesidade, o que eu acho importante frisar também, que a obesidade ela acaba desencadeando outras doenças, como diabetes, problemas cardíacos, esteatose hepática, muitas outras doenças que, querendo ou não, elas são doenças crônicas que vão seguir, né, com a criança até a fase adulta e talvez a criança nem chegue, né, nessa fase. Então é um problema grave, é um problema que tem que ser discutido. É um problema que é muito discutido na área da saúde, que na área do direito é o primeiro trabalho, ao menos que eu conheça, mas que eu quero mostrar isso, eu quero mostrar a realidade, eu quero mostrar que isso está acontecendo, que o direito à saúde ele não está sendo efetivado, que é um direito que exige uma prestação do Estado, mas também exige políticas públicas que pensem nisso como um problema de saúde global, pois ele é. Né? Então, é a partir dessas extensões que a gente faz com a cátedra que eu, enquanto participante e membro da sociedade, procuro levar o meu conhecimento, a minha informação para que as crianças, né, as famílias, os professores possam colaborar para frear a doença, né, e para que isso não aconteça. Tem um alerta sobre o que está acontecendo. Sim. Eu conversava no último programa sobre a questão do bullying, né, aquele menino de Goiânia que acabou matando os colegas na escola. Essa questão assim da gente não perceber o que está acontecendo com as pessoas que convivem com nós, né? Porque os pais, tanto da criança que foi vítima de bullying e matou os colegas, quanto das crianças que morreram, nenhum deles percebeu que algo estava acontecendo com os filhos. Eu acho que a obesidade também passa um pouco por isso, assim, da gente na rotina de ir vivendo e dando conta das coisas, dos compromissos que chegam para nós. A gente não presta atenção no que realmente está acontecendo. Nós temos filhos de uma geração que ambos os pais trabalham fora. Então, em nenhum momento nós enfrentávamos isso. E o outro fator que vai acelerar é a própria questão das novas mídias, né? O grande tempo de exposição. Uma criança, em média, hoje, as pesquisas demonstram que ela fica, por dia, 5 horas e 35 minutos. Mais o tempo exposto às redes sociais, enfim, às novas mídias. Então, isso é muito tempo num dia e a gente tem muita publicidade que vai estimular o consumo de alimentos e esses alimentos não são saudáveis. Então, nós temos tido uma preocupação muito séria com esse assunto. E é uma rotina um pouco sedentária também, né? Claro. Sim. É diferente da rotina, pelo menos eu lembro quando eu era criança, ficar na frente da televisão era quase impossível. A gente passava o dia inteiro brincando e brincar é queimar essa caloria, né? E hoje as crianças não, a rotina é muito mais sedentária do que era há alguns anos. E hoje eu acho que nem só a televisão, né? Porque a televisão ela faz parte de 97% dos lares brasileiros, mas também o grande acesso à internet, né? A internet hoje ela faz parte de 52% dos lares brasileiros e as crianças hoje, desde que elas nascem, elas já são postas em frente a tablets como babás eletrônicas, né?
que a criança está chorando, enfim, a mãe ou o pai, enfim... Se torna cômodo. Coloca a criança em frente a um tablet para tentar acalmar. E recentemente saiu uma pesquisa da Academia Americana de Pediatria, onde os médicos eles lançam um estudo dizendo que as crianças até 18 meses, elas jamais deveriam ter acesso a qualquer mídia digital, a qualquer mídia. E que até os 2 anos, se tiver acesso, os pais deveriam estar junto para explicar o que a criança está visualizando com o som, né? Não o som do desenho, enfim, do que ela está assistindo, o som da palavra do pai. Dos 2 até os 5 anos, esse tempo deveria ser limitado a no máximo 1 hora, que é o que a gente não vê. E a partir dos 5 anos, esse tempo deve ser conversado com os pais para que também não ultrapassasse em torno de 2 a 3 horas. Só que, infelizmente, como a professora Daniela falou, eles ficam em média 5 horas em frente aos aparelhos, né? E além do sedentarismo, a criança, normalmente, ela procura se alimentar do que ela está visualizando. Então, com a questão da publicidade, a criança ela prefere se alimentar de produtos muito danosos à saúde delas, com alto teor de sódio, gordura e açúcar, que são os produtos industrializados, do que se alimentar de algo mais natural, né? E que, inclusive, poderia ser feito em casa. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Estamos falando hoje sobre a Cátedra de Direitos Humanos da Faculdade Metodista de Santa Maria. Fique conosco, voltamos já já. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com o programa Santa Maria Argumentos. Estamos falando hoje sobre as atividades da Cátedra de Direitos Humanos da Faculdade Metodista. Estou recebendo aqui no programa a professora Daniela Richter e a Patrícia dos Reis. A Patrícia é mestranda do Direito na Faculdade da Universidade Federal de Santa Maria, é egressa do curso de Direito da Faculdade Metodista, participa da cátedra. A professora Daniela é professora do curso de Direito e é coordenadora da cátedra. E a gente conversava antes do intervalo um pouco sobre essa questão da obesidade, que é o tema, pelo menos por enquanto é o tema da dissertação do mestrado da Patrícia. A gente falava um pouco sobre essa questão da mídia, né? Então, o que vocês têm conseguido perceber assim nesse trabalho da cátedra? Deve ser, obviamente, objeto das conversas de vocês lá. Como que está essa relação assim, familiar, desse olhar da família sobre a criança, essa questão da obesidade? É um pouco mais assim, do que a gente conversava. Na verdade, só para ressaltar que esse tema, né, ele surgiu a partir das discussões realizadas na Cátedra de Direitos Humanos. Ele foi o tema da minha monografia. A gente acaba criando uma identificação acadêmica. Sim, com certeza. Que eu acho bem interessante quando eu vou analisar alguma dissertação, alguma monografia, é bem interessante verificar assim, qual é o grau de envolvimento que aquele aluno que está escrevendo tem com o tema. Né? Não é só um tema que eu acho bonitinho ou que é mais fácil de escrever, mas na verdade faz parte da tua trajetória já. Sim. Essa questão. Né? Desde a cátedra começou e aí foi acompanhando a tua vida. Tuas próprias publicações, né? Sim, dentro da ideia da linha de pesquisa, sim, dentro do direito da criança, voltada para isso. Nós organizamos um livro em 2015, né, com os frutos eu tenho esse livro. Das pesquisas realizadas, inclusive lá tens né, publicado sobre essa questão deste tema, que na época foi um dos assuntos que nós desenvolvemos naquele período. Como eu estou na cátedra desde o 6º semestre, então as leituras elas começaram a partir de então, né, e foram sendo desenvolvidas, e quando chegou no período do meu projeto de monografia, eu conversei com a professora Daniela e a gente chegou a esse tema, que era um tema que eu tinha muito interesse em trabalhar.
E esse tema, querendo ou não, ele faz parte, sim, né, do meu histórico acadêmico. E hoje ele vem sendo, inclusive, desenvolvido na minha dissertação a partir de uma outra perspectiva, que na monografia era obesidade infantil como um problema de saúde pública no Brasil, e na dissertação ele vem sendo trabalhado como um problema de saúde pública em âmbito global. E, enfim, isso traz algumas complicações, assim, sim, em relação a dados, a pesquisa. Sim, é uma pesquisa, a pesquisa, eu confesso, ela não tem sido fácil para ser desenvolvida, principalmente porque a grande maioria da literatura, né, e do que se fala em obesidade infantil como problema de saúde global, ela é estrangeira, então ela é de difícil acesso. Para também a busca de dados, também, a busca de dados também ela é um pouco mais difícil. Pelo próprio tema ser mais da área médica, como nós comentávamos, né? Algumas nomenclaturas e tudo mais. Eu, inclusive, como eu sempre quis buscar cada vez mais informações sobre o tema, e também não só para mim, para o desenvolvimento da minha dissertação, mas também para levar para a comunidade, porque a gente acaba fazendo o trabalho de extensão e levando esse tema para tratar dentro das comunidades. Eu procurei um grupo de estudos que tem no USM, que é um grupo de estudos voltado à obesidade infantil, porém é um grupo de estudos da área médica, né, e conversei com a professora. Então é uma liga. CD Médicos é uma liga. Liga de estudos. E aí ela conversou comigo e acabei pegando algumas informações com ela que me ajudaram muito depois no desenvolvimento do trabalho, mas também eu percebi que não seria um tema muito fácil. Ele não é nada fácil, mas eu acho que da obesidade, a gente começa a tratar do assunto de uma forma tardia, porque a gente espera que tenha algum problema de saúde para daí voltar. Os efeitos para depois tentar remediar. O assunto só é importante quando ele traz algum outro problema. Por isso que o foco da minha dissertação, e foi também na minha monografia, era a obesidade infantil, para tratar esse tema desde a primeira infância, né? Desde as bases, porque quando chega na fase adulta, normalmente as doenças crônicas que foram desenvolvidas a partir da obesidade infantil, elas estão praticamente incuráveis, né? E a pessoa vai ter que conviver para o resto da vida com aquele tipo de doença. Esse foi um dos tópicos que a gente acabou trabalhando no ano passado, em razão de que a gente teve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos iniciais, em especial no 8º, que trouxe toda essa preocupação com a ideia de alimentação saudável, né, e de todo um contexto de empoderamento dos pais para isso. Então, pela primeira vez, a gente tem na legislação essa preocupação de conscientização dos pais para uma alimentação saudável. A gente também poderia fazer um trabalho em relação às escolas, né, assim, de exigir que as escolas tivessem uma preocupação maior com a merenda escolar, com a alimentação. Nós já temos algumas legislações Brasil afora. Só que a gente tem tanto desvio de dinheiro que às vezes não tem nem o mínimo da alimentação na escola, que fica muito difícil a gente exigir que essa alimentação ainda tenha algum tipo de controle de nutricionista. Principalmente e tudo mais. Também em relação à carência, muitas vezes, das crianças, né? Então, às vezes, elas precisam na escola ter uma alimentação um pouquinho mais calórica, porque às vezes é a única refeição do dia. Então, tem muitos fatores que vão envolvendo isso, né? Mas a gente não trabalha só isso, né? Nós trabalhamos vários temas, esse é um dos exemplos. Eu queria perguntar, assim, a Patrícia conta dessa experiência dela, que parte da cátedra, passou pela graduação, vai para o mestrado, e a professora Daniela é doutora, né? E lá na tese, doutorado, que tem alguma coisa a ver também com os direitos humanos? Na verdade, a gente trabalha, né? Eu tenho essa veia dos direitos humanos desde sempre, desde a minha formação, mas o doutorado em si, né, eu trabalhei a questão do protagonismo de crianças e adolescentes quanto à questão da sustentabilidade ambiental. E dentro dessa ideia de dever de todos, né, de compartilhar e de investirmos nas crianças em termos de responsabilidades para a questão de uma cultura ambiental. Então, este protagonismo deve ser incentivado, né, para as crianças e tudo mais. Mas a minha formação sempre foi para a questão da área da infância, então desde muito cedo eu comecei a minha linha de pesquisa desde antes mesmo da graduação na área do direito da criança e claro, então nós trabalhamos todos os direitos humanos em termos de responsabilidades, em termos de liberdades, em termos de acesso, moradia, as questões relacionadas à raça, enfim, a vários pontos, né? Mas em especial o direito da criança por esta prática que oportuniza a experiência, né, a tranquilidade para poder fazer afirmações, para poder trazer conhecimento de uma forma adequada. Então, a partir disso que nós temos trabalhado muito também nas escolas com esse público de crianças, né? Como eu disse, a gente não trabalha só, né, com criança,
trabalhamos com as famílias, trabalhamos com as escolas, nós trabalhamos com a sociedade de uma forma geral, né? Nós já tivemos a parceria do projeto Essa Vaga Não É Sua Nem por um Minuto, onde nós fizemos vários anos de blitz em parceria com a Prefeitura e com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Que tem a ver com quem estaciona o carro na vaga que não é sua. Na vaga que não é sua. Então, foi só um minutinho. Então assim, as pessoas têm essa consciência de que é só um minuto, mas esse um minuto pode estar atrasando a vida de uma pessoa que realmente precisa daquela vaga. Então, nós temos um folheto de informações, né, relacionadas... Que não tem outra opção, né? Que só tem aquela vaga... Exato. Se é um cadeirante, só tem aquela vaga com a rampa para ele poder acessar. Então, nós passamos a difundir as informações, inclusive, de como proceder em Santa Maria, de como procurar, né, em Santa Maria e quem procurar em Santa Maria. Então, nós engajamos os alunos neste projeto, foi super interessante. Participamos agora, este ano, recentemente, né, na própria semana municipal do trânsito, né, também com parceiros relacionados à questão. Foi divulgado bastante no jornal, os jornais locais. Justamente as pessoas questionaram, né, justamente esse fator. Foi setembro, outubro, nessa época agora... Foi setembro, né? E a gente tem feito várias ações nesse sentido. Então, assim, além da ideia de pesquisa, a extensão, ela leva para a comunidade aquilo que a gente estuda e traz um retorno para as pessoas. E como nós frisamos antes, de forma voluntária, gratuita, né? Nós não temos nenhum envolvimento que seja oneroso, todos estão ali por acreditar nos direitos humanos, por não ter aquela visão do dialeto e do senso comum, que as pessoas acham que direitos humanos são apenas para bandidos, e às vezes nos questionam isso. Às vezes a gente está nos eventos levando conscientização e as pessoas perguntam, mas por que vocês defendem bandidos? Né? Ou seja, a gente ainda tem uma cultura muito limitada em termos de defesa de direitos humanos. Tem uma situação bem triste, vamos dizer assim, em relação a isso, né? Uma visão equivocada. E é bem interessante o trabalho da cátedra também, nesse sentido, demonstrar para as pessoas que direitos humanos são também para o preso, que tem que ter algumas condições, né, no presídio que não acontecem, também são para ele, mas não são só para o preso. Que aí tem a criança, tem a mulher, tem o idoso, tem a pessoa que é deficiente, todos nós somos humanos, os direitos são para todos nós. São para todos. Mas tem alguns grupos que sofrem um pouco mais do que nós. Claro, a gente costuma falar em dupla vulnerabilidade, né? Porque além de uma situação de estar numa condição específica, como o caso das crianças refugiadas, além de ser criança, ela tem o problema de ser refugiada. Então a gente tem uma dupla vulnerabilidade. Além como de outros problemas, né, a própria questão dos deficientes e tudo. Então a gente tenta tratar e trazer propostas. Esse projeto dessa vaga não é sua nem por um minuto surgiu disso, né, de uma necessidade nossa enquanto faculdade metodista, pois nós temos uma professora cadeirante e que toda vez quando ela chegava ou saía, a vaga estava ocupada. Então nós começamos com ações dentro da escola, procuramos a Câmara de Vereadores, procuramos a Secretaria de Mobilidade, conseguimos levar para o município este programa e desenvolver uma campanha de conscientização muito interessante para mostrar para as pessoas que este um minuto vai fazer a diferença, né? Que nós temos que respeitar essa vaga. Então, e é interessante que isso também é direitos humanos. Claro. Né? Essa vinculação assim, de que essa vaga do cadeirante é direitos humanos, né? De que falar a questão da mulher que é vítima da violência doméstica ou o estupro, que a gente fala muito em estupro da mulher, né? Eu acho que essa semana a gente teve diversas notícias em jornais e na televisão falando de estupro. Fazem parte da nossa... feminicídio, exatamente, né? Também essa semana a gente teve aí casos. Então a gente acaba acompanhando isso, essa banalização de que mas não acontece comigo, é longe de mim, ou a mulher não precisa, se a mulher foi estuprada porque ela mereceu, esses conceitos populares que a gente tem, a gente precisa trabalhar muito isso, assim, e não é uma coisa que é fácil. E que são coisas que fazem parte dos novos direitos, e como novos direitos, o próprio nome já diz, é um direito novo, né? Então a gente tem uma grande dificuldade em termos de sociedade, muitas vezes, de compreender o alcance e o sentido. É uma coisa que com os anos vai mudar, né? Se a gente for pensar assim, na década de 80, quando eu era criança, não havia estatuto, não havia metade das proteções que nós temos hoje, e hoje nós já temos avanços extremos nesse sentido. Por isso que é importante o trabalho de vocês na cátedra, né?
Para tentar mostrar para a Só comunidade vai isso. mudar daqui a algum tempo se tiver trabalhos como o de vocês que estão divulgando e estão conscientizando. Com toda certeza. E é nesse sentido também que nessa semana nós vamos promover uma viagem de estudos, né, pela Faculdade Metodista, organizado pela Cátedra, para a FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo, em Porto Alegre. Então vai ser um dia de estudos, na verdade, de visitação prática nas 3 instituições que estão lá. Nós temos a instituição, né, em Santa Maria também, nós já fizemos a visitação, mas neste semestre nós optamos por ir a Porto Alegre visitar a sede, né, conhecer mais apropriadamente a estrutura e todo o contexto. Então será um dia oportunizado aos acadêmicos, né, um pouquinho diferente da rotina, mas que vai mostrar o choque da realidade. Porque principalmente em termos de adolescentes que cumprem medida socioeducativa, porque, né, ao mesmo aos telespectadores que não entendem essa sigla FASE, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, onde os adolescentes vão cumprir medida socioeducativa, é interessante que se enxergue, se demonstre isso, porque as pessoas imaginam que seja uma creche, e na verdade é como se fosse um presídio, só que é um presídio que é um estabelecimento educacional, né, que acredita na ressocialização daquele adolescente e que ele pode se tornar uma pessoa melhor. Isso, né? É importante até quando a gente fala sobre a redução da maioridade penal. Claro. A gente fez vários programas já falando sobre isso, assim, e ficou bem claro que em todos os países do mundo em que aconteceu a redução da maioridade penal, não houve a redução da criminalidade, ou seja, não foi um meio adequado. Mas é importante também para o aluno ele perceber que a gente vai estar retirando um adolescente que está no local que ele vai estudar, que ele está tendo, embora não seja bom estar lá, é melhor do que o presídio, ali tem alguma chance de realmente ressocializar. Se acredita nisso, né? Então se investe nisso. Só que muitas vezes a sociedade julga sem conhecer a realidade, né? Sem analisar essa pré-concepção do que aquele adolescente passou, do que levou ele, né, para um ato criminoso. Então são coisas que são importantes na academia para mostrar, para que a gente possa desenvolver algumas habilidades, alguns sentimentos. A questão que nós preocupamos muito não é só com a técnica, mas aliar à visão humanista, né? Nós queremos técnicos, sim, mas que tenham uma grande sensibilidade por aquilo que eles fazem, né? Pelas pessoas com as quais eles estão tratando. Eu acho que é importante, eu enquanto egressa, né, falar do diferencial. Para mim, eu entendo como diferencial na Faculdade Metodista de Santa Maria, justamente isso que é desenvolvido, né? É aliar a prática, né, ao que a gente aprende em sala de aula. E eu acho que a oportunidade que a FAMES nos deu e me deu de poder desenvolver tudo que eu precisava enquanto acadêmica, né? De eu poder usufruir de todas as oportunidades enquanto acadêmica, seja por meio da pesquisa, seja por meio do núcleo de prática jurídica, que a gente acabava desenvolvendo um pouco a prática, seja pela sala de aula e seja por poder transcender essa sala de aula. E vamos dizer, para o campo, né? E para as comunidades, desenvolver os nossos trabalhos. E eu acho que isso é um diferencial da Faculdade Metodista de Santa Maria, que para mim, né, ele acabou colaborando para que eu me encontrasse enquanto pesquisadora. E para que tivesse um currículo diferenciado. Com certeza. Eu não canso eu sempre repito isso, assim, sempre que eu tenho oportunidade eu repito, de que os corredores da FAMES, ali, da Faculdade Metodista, são diferentes dos corredores das outras instituições de ensino. Porque a gente sente uma relação dos professores com os alunos, dos alunos com os alunos, professores com professores, assim, com funcionários. É uma relação muito diferente. Com certeza. É interessante como a gente vai conversar com qualquer um dos funcionários, assim, quem está na portaria ou na secretaria, na coordenação. Todas as pessoas se conhecem por nome. Assim, a gente chega no bar, assim, é um ambiente que é diferenciado. A gente se sente, não é acolhido, assim, a gente se sente pertencente e legitimado naquela relação. A gente percebe que a gente realmente está participando daquela construção. Com toda certeza. Enquanto aluna, eu sempre conversava com os meus colegas e até hoje, quando as pessoas vêm me perguntar alguma coisa relacionada à Faculdade Metodista de Santa Maria ou de indicação, eu sempre falo que lá eu nunca me reconheci enquanto um número. Eu sempre fui a Patrícia. Todos me conheciam pelo nome, eu sempre tive acesso a todos os professores, a todos os funcionários. Eu não era mais um número para eles, eu era a Patrícia. Assim, é óbvio na sua que essência. Tem uma relação de respeito entre Com professor certeza. e aluno, que tem que ter, Sim. até porque o aluno, a gente percebe assim, que ele enxerga no professor alguém que ele quer ser no futuro, Muitas vezes há um espelho, exatamente. Um incentivo, né? A própria mas há uma questão. relação assim do professor assim que é muito Freire, assim,
do professor perceber no aluno o que está acontecendo com o aluno, olha, hoje não está legal, ou de escutar a experiência do aluno também e compartilhar na sala de aula, isso é muito interessante. E eu não percebi até hoje isso em outras instituições, né? E a gente tem colegas lá que às vezes foram professores em outra instituição ou que estão de forma concomitante, eles comentam isso, assim, sobre essa diferença que é real. Então isso é muito interessante. A cátedra ela é um braço disso, assim, né? Faz parte disso. A cátedra é o que faz a FAMES pulsar, vamos dizer assim, porque oportuniza essa entrada da comunidade e ao mesmo tempo o retorno daquilo que a gente produz para a comunidade. Então a gente faz os eventos, este semestre nós já trouxemos o professor Antônio Carlos Volkmer, né? Então nós já trouxemos, fizemos um 11 evento. De agosto, acho que foi, uma sexta. Isso, exato. Então a gente já teve grandes nomes vindos, né, a convite da cátedra. Nós temos agora, né, na próxima semana, a primeira mostra de trabalhos da Cátedra de Direitos Humanos, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de novembro, onde os acadêmicos e pessoas, né, da região vão ter a oportunidade de escreveram trabalhos e vão apresentar trabalhos na modalidade de pôster e apresentação oral, como mais uma forma de estar compartilhando os saberes que nós produzimos ali dentro e também fora, né? Então é uma grande oportunidade para todos. Haverão oficinas que são abertas à comunidade. Nós apenas pedimos uma inscrição solidária, que são 2 caixas de leite. Então, se alguém se interessar, é só comparecer, né, no horário. No site nós temos a programação do evento, munidos de 2 caixas de leite. Na FAMES, dias 16 e 17 de novembro. A programação completa está no site. É a primeira mostra de trabalhos da Cátedra de Direitos Humanos, como uma forma de mostrar o que nós produzimos nesses 5 anos. As inscrições para trabalho se encerraram nessa semana, mas para quem quiser participar como ouvinte, né? Então apenas nós exigimos 2 caixas de leite como inscrição. As inscrições são feitas na hora, podem também ser feitas previamente no site, mas no dia a gente vai estar acolhendo, porque essa ideia é justamente já pensando nas ações de Natal. Todo ano nós fizemos uma grande ação do Instituto Metodista Centenário, parceria do colégio com a faculdade, que a cátedra coordena. Então nós vamos este ano, né, seguindo a regra, fazer novamente uma nova ação de caridade, doação, próximo ao Natal, para representar essa atividade. E essas caixas de leite já têm o destino certo. Bom, 16 e 17. E aí no final de semana, dia 18, temos vestibular na FAMES. Temos o vestibular na sequência. Então já fica o convite também para o telespectador que está pensando em realizar o vestibular, às vezes o filho também, né? Nós temos na FAMES, na Faculdade Metodista, curso de Administração, Contabilidade, Educação Física e Direito, é isso, né? Isso. Então, eu faço parte desse corpo docente há bastante tempo, desde 2011, e já passei por várias, né, tarefas dentro do curso e dentro da própria instituição. Posso afirmar, né, que o curso realmente é muito bom e que receberá de portas abertas todos que se interessarem. As inscrições vão até o dia 17, é isso, dia né? 17, até a véspera. Até na sexta-feira e aí no sábado, acho que é no sábado o vestibular. É no sábado o vestibular. Então, mas quem entrar no site também vai poder acessar essas informações. Exato. Bom, a professora Daniela disse que é professora, né, há algum tempo na FAMES e pode testemunhar, eu acho também, assim como a Patrícia, um exemplo, os alunos da FAMES, assim, as pessoas que eu encontro nas ruas, que foram meus colegas da faculdade, são profissionais muito interessantes, assim, no nosso contexto de Santa Maria. Né? Nós temos, claro, no curso de Educação Física, Contabilidade, antigamente a FAMES tinha administração hospitalar, essa administração ela era separada, mas a gente encontra, assim, trabalhando egressos da FAMES e percebe uma relação também... Muito bem colocados no mercado de trabalho. Muito bem colocados. Isso com toda certeza. Eu chego numa audiência e eu penso que droga do outro lado. Quando vê um colega do outro lado, nunca é legal. Então, fica também isso assim, para o nosso telespectador pensar, daqui a uns dias vai estar acontecendo o vestibular. Nós conversamos já também que em março iniciam as pós-graduações, acho que vai ter Direito Penal. Nós já passamos nos últimos programas assim, uma lista das pós que estão abertas. Então a gente vai chegando ao final do programa. Se você quer deixar algum contato, um e-mail da cátedra, quem sabe? A cátedra tem um e-mail, né, que é catedra.fames@fames.metodista.br. Ou, né, qualquer pessoa interessada pode ligar para lá, alguém, né, sempre vai estar lá para para atender, para passar a mensagem, poder atender com respeito, com carinho e sem
dentro do possível, poder atender as solicitações. Tá bem, obrigado. Então, assim, vocês virem aqui, o programa ele passa rápido, mas acho que a gente conseguiu contar um pouquinho do que está acontecendo. Né? Fica esse convite para quem quiser participar da cátedra, então acompanhar os editais que abrem semestralmente. Né? E muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem aqui. A gente que agradece. Bem, nós agradecemos mais uma vez, uma satisfação poder dividir as nossas conquistas, os nossos méritos nesses 5 anos, então, e de cátedra. Quando tiver algum evento, alguma atividade da cátedra, quem sabe a gente pode ir com o programa também, participar, né, e fazer alguma imagem, alguma gravação, ou vocês quiserem voltar ao programa e contar algum assunto que seja interessante, a gente está sempre agradecendo a presença de vocês. Tá bem? Com certeza ficaremos à disposição. Tá bem. Muito obrigado. Nosso programa Santa Maria Argumentos vai ficando por aqui. Agradecemos a sua atenção, a sua assistência. Até logo.